Estamos de volta com o RN Acontece e eu recebo aqui no estúdio o governador em exercício, Ezequiel Ferreira. Boa tarde, governador, bem-vindo. Boa tarde, Ana Ruth, e boa tarde aos telespectadores do RN Acontece e da Band. Governador, o senhor assumiu a gestão para uma interinidade de 9 dias. Qual a principal preocupação, qual a prioridade para esse período no Executivo, governador? Ana, entendendo que esse é um período de interinidade, como você mesmo colocou. Portanto, temos que tocar e dar celeridade às obras que estão em andamento, dando foco principal nas áreas que estão mais críticas, aonde a população reclama mais. Eu poderia pautar no reabastecimento dos hospitais regionais, que é uma coisa de suma importância, que o governador já me pediu para dar celeridade nesse processo. Já tive na sexta-feira reunião com o secretário de Saúde e o secretário já essa semana está mandando para o interior do estado um reabastecimento dos remédios que faltam em determinados hospitais e também o combate à grande estiagem que estamos sendo assolados no Rio Grande do Norte. Passamos pela maior crise de abastecimento d'água da história do estado. Uma seca atípica que tem idade, 4 anos de seca, com a perspectiva, lamentavelmente, dita pelos meteorologistas, de talvez um próximo ano de seca. Isso tem um efeito dramático, não só no abastecimento das cidades que já estão em colapso, de outras que poderão entrar, mas também no setor produtivo do estado do Rio Grande do Norte. Pois sem a água, quem primeiro sente a seca chegar é o produtor rural, aquele que vive da terra, aquele que cria o gado, que aí tem que subsidiar, tem que gastar mais, tem que se endividar, esperando que o ano sequente seja um ano de chuva, e muitas vezes não é, como nesse caso, 4 anos de seca, já entrando para o 5º. Aquele que planta e aí precisa da chuva para que possa ter germinada a semente e possa colher. Ou seja, nós temos um endividamento do setor rural no estado do Rio Grande do Norte, no Nordeste como um todo, por lamentavelmente passar por essa seca típica, além de estar bastante acentuada agora com os nossos reservatórios secando, como é o caso de vários açudes, o Marechal Dutra, que é o Gargalheiras, que secou pela primeira vez, um açude com mais de 56 anos, feito pelo Denox, o Itães e Caicó, que tem menos de 2% hoje de reservas de água, Armando Ribeiro Gonçalves, que é o maior reservatório do estado do Rio Grande do Norte, com algo em torno de 23% só de água, e sabemos que o abraço do sol leva muito a água que nós temos nos nossos reservatórios. Portanto, eu diria que esse é o assunto que mais preocupa essa gestão, pelo efeito, pelo tempo que já leva essa seca e pela perspectiva que nós queremos e rogamos a Deus que os meteorologistas errem desta vez e que possa vir um ano de inverno para amenizar o problema que estamos passando. Governador, perfuração de poços resolve, é o caminho? Como é que o senhor está tratando desse tipo de pleito que sempre é tão comum? O que resolveria seria a água. Seria a chuva, seria reabastecer todos os mananciais, alguns que estão secos e outros que estão com tendência de secar. Mas temos os casos, precisamos chegar em socorro da população com ações emergenciais. Essa o governo está fazendo, dando celeridade nas adutoras que precisam ser concluídas, como, por exemplo, a adutora de Carnaúba dos Dantas, que puxa a água do Buqueirão de Parelhas, que já entra a próxima semana, no máximo na outra, em fase experimental. Ela começa a funcionar para que o governador possa inaugurar essa obra que estava inacabada. A adutora do Alto Oeste, que também está sendo tocada. A adutora de Currais Novos, que está sendo tocada. Tive uma reunião na sexta-feira, depois de assumir o governo, já com o diretor do Denox aqui em Natal, foi muito gentil, esteve presente numa reunião onde juntei lideranças políticas de Siridó, do município de Currais Novos, e ele me garantiu que só 4 obras no país que o Denox está fazendo têm o dinheiro assegurado. 2 aqui no estado do Rio Grande do Norte, Oiticica e a adutora de Currais Novos. Portanto, temos a perspectiva de, no início do próximo ano, temos essa adutora já atendendo ao município de Currais Novos, que entrou em colapso junto com a Cari, e o governo do estado disponibilizou uns trem-milhões, que são aqueles caminhões maiores que carregam até 50 metros cúbicos de água, para atender a população de Currais Novos e a população de Acari, mas sabemos que só isso não atende a toda a população, atende a algo em torno de 35% a 40% da população de Currais Novos e a população de Acari. Tive nessa reunião da sexta-feira já com o secretário Maírton solicitando
para que Currais Novos pudesse receber uma perfuratriz do governo do estado e irá chegar essa semana em Currais Novos para começarmos a furar poços na cidade, na região urbana. A zona rural está melhor atendida, porque foi feito junto com o Denox uma parceria e colocamos um sistema de abastecimento nas casas em 8 comunidades. E a zona urbana precisa ser melhorado esse atendimento, que hoje chega em torno de 35% a 40%, e o Estado vai investir mais ainda, levando essa perfuratriz para fazer novos poços agora na zona urbana. Governador, ainda falando sobre a questão, o drama hídrico do Estado do Rio Grande do Norte, o senhor, como presidente da Assembleia Legislativa, cargo que desempenha regularmente, o senhor mantém uma frente de combate à seca, o senhor tem apresentado problemas com relação a isso. É possível, de fato, a união dos estados para chegar com mais força no governo federal, governador? Ana, eu acho que não só é possível, como tem que ser feito. Nós temos 40 milhões de nordestinos que vivem no Nordeste. E é inadmissível que nós estejamos passando por um problema tão sério de abastecimento. Tem estados que têm semelhança igual, exatamente igual, que passam pelo mesmo problema do Rio Grande do Norte, como é o caso da Paraíba. Mas eu diria que Rio Grande do Norte, Paraíba, Ceará, Pernambuco tem situação muito semelhante. Acredito que com o corte do governo federal da ordem de 70 milhões de reais, e esse corte no governo federal, ele tem um reflexo em efeito cascata nos estados e nos municípios, com esse corte é evidente que os recursos ficaram muito menor. Quando se fica menor, você tem que buscar as prioridades, e o Nordeste precisa ser prioridade nesse assunto do abastecimento de água, do socorro para que não falte água à sua população. Disse ao governador, o governador comunga o governador Robson, da mesma opinião. Acho que o Nordeste precisa se unir, os governadores do Nordeste, as bancadas estaduais e federal do Nordeste, para que esse grito possa ecoar em Brasília e o Nordeste vire prioridade, mesmo diante do orçamento muito diminuído, que o Nordeste vire prioridade, que o governo federal possa chegar com ações emergenciais para ajudar no combate a essa seca drástica que está assolando o nosso estado e a nossa região. Governador, como é que está a sua agenda? São 9 dias de interinidade, mas eu tenho informações que o senhor já cumpriu a agenda no sábado ou no domingo. Como é que é a agenda do governador em exercício Ezequiel Ferreira? Corrida, mas no ritmo que gosto. Hoje cheguei na governadoria, eram 7h40 da manhã, tive a primeira reunião com o secretário de Infraestrutura, o secretário de Recursos Hídricos, com Gustavo Nogueira, com o diretor-presidente da CAERN, tratando de assuntos não só orçamentários, como também exatamente do problema da água, que nós precisamos lutar e agilizar esse socorro a todo o Rio Grande do Norte. Na sequência, fizemos uma visita ao Tribunal de Justiça. Os poderes são autônomos, independentes, mas tem que trabalhar harmonicamente, e aqui no Rio Grande do Norte se trabalha assim. Fui primeiro à Assembleia Legislativa, onde fui recebido calorosamente por vários funcionários e pelo amigo presidente interino Gustavo Carvalho e outros deputados que ali estavam. Na sequência, fomos juntos visitar o Tribunal de Justiça, o presidente Cláudio Santos. Depois fomos ao Ministério Público, tivemos o Procurador-Geral Rinaldo Reis. À tarde estarei no Tribunal de Contas também fazendo uma visita de cortesia e volto para o despacho com os secretários e recebo algumas lideranças políticas. Governador, falar agora sobre política partidária, política eleitoral. O senhor que é um líder político, está no 4º mandato, como vai se desenhar o pleito de 2016 na atuação do presidente da Assembleia e agora governador em exercício, Ezequiel Ferreira? Retribuindo, acima de tudo, aqueles que tiveram no nosso palanque há um ano atrás. Todas as lideranças políticas que nos ajudaram terão a gratidão, o reconhecimento desse apoio, e estarei nos vários palanques no interior afora, ajudando essas lideranças a conquistar e reconquistar o mandato. Presidente da Assembleia Legislativa, uma última pergunta que a gente faz nesse momento. O senhor, muito se fala sobre a possibilidade do senhor deixar ou não o PMDB. Como é que está essa possibilidade? O senhor, de fato, pensa em deixar o PMDB, legenda pelo qual o senhor foi eleito? Ana, no momento, uma aguinha. O governador fala muito e tem que...
hidratar as cordas vocais, não é, governador? É verdade. No momento, o foco é a interinidade desses 9 dias à frente do governo, priorizando essas áreas que precisam de mais atenção e depois voltar à Assembleia Legislativa e dar celeridade no trabalho que nós estamos fazendo de uma nova Assembleia. Uma casa mais aberta, uma casa mais transparente, uma casa que bate recordes de audiência pública, de requerimentos, de projetos de leis, uma casa que está cada vez mais próxima da população. Portanto, o foco agora é esses 9 dias no Executivo e, na sequência, encerrar com chave de ouro o primeiro ano da 61ª legislatura. Deputado estadual Ezequiel Ferreira, governador em exercício do Rio Grande do Norte, eu quero agradecer sua participação aqui no RN Acontece e dizer que é sempre uma alegria lhe receber, governador. Eu que agradeço, peço desculpa pela rouquidão, dizendo que é um prazer sempre estar aqui e ser entrevistado por uma jornalista competente, brilhante, como você, que faz, sem dúvida nenhuma, do jornalismo uma essência de informar e informar bem a todos os telespectadores do seu programa. Parabéns. Muito obrigada, governador. Seja sempre muito bem-vindo. Quer rever essa entrevista completa? É só acessar o site www.politicaemfoco.com, um site especializado na política do Rio Grande do Norte e do Brasil. O RN Acontece vai ficando por aqui.